Glória a Deus. Bom dia, queridos. Uma benção estar aqui. O Luciano, nós está brincando. O Luciano não é brincalhão, né? Ele fala sério o tempo inteiro, né, Luciano? E ele falou assim: olha, amanhã eu quero chorar, hein? Acho que nós já choramos, né, Luciano? E você sabe que há uns 8 anos atrás, eu acho, minha esposa ela tem uma conferência chamada Shine, e de mulheres. E acho que há uns 8 anos, Kelly, você foi pregar lá, falar lá, acho que há uns 8 anos deve fazer, né? E várias mulheres iriam falar, e a minha esposa falou para mim assim: querido, fala alguma coisa. E eu falei: puxa vida, é uma conferência de mulheres, né? Eu nunca falo em conferência de mulheres. Aí eu falei: deixa eu ver alguma mulher da Bíblia para mim falar. Aí peguei uma mulher da Bíblia e dei uma palavra assim, rápida com as mulheres. Na verdade, eu nem me lembro exatamente o que eu falei sobre esta mulher. Aí, há uns 3 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, o Josué Valandro, aqui, foi pregar lá na Atitude algumas vezes, né, Josué? E Deus falou para eu falar esta palavra de uma mulher, falar lá. Eu falei: mas o que eu vou falar uma palavra de uma mulher numa igreja? Essa é uma palavra para falar em encontro de mulheres. Enfim. E aí eu estava relutante de falar essa palavra aqui. Porque eu falei: o que tem a ver uma palavra assim com pastores? Não tem nada a ver, né? Quer dizer, eu acho que não tinha nada a ver. E eu trouxe vários sermões que eu tenho pregado para pastores há uns 15 anos, mais para pastores. E tem bastante material para pastores de ministério. Mas eu estou com vontade de falar isso daqui. Então, Josué deve ouvir o texto pelo menos 2 vezes. A Kelly deve ouvir o texto pelo menos 2 vezes. E a minha esposa vai ouvir 3 vezes a mesma palavra. Só que nunca é a mesma palavra, porque a gente lê a Bíblia, cada dia eu leio a Bíblia. Eu preguei agora no livro de Jonas, acabei de pregar o livro de Jonas agora. Eu preguei no mesmo capítulo, toda semana eu ia lá, vamos ler capítulo 1, versículo 1 a 2. Chegar a semana que vem, vamos ler capítulo 1, versículo 1 a 2. As pessoas começaram a olhar para mim, eu preguei uns 8 sermões no mesmo texto ali, né? Mas que são princípios diferentes. Então nós vamos ler Ruth, o livro de Ruth no capítulo 1, e eu quero falar um pouquinho sobre esta mulher chamada Noemi. A gente sempre fala sobre Ruth, mas eu quero falar um pouco sobre esta mulher, algumas coisas que Deus falou comigo esses tempos, e coisas novas que Deus falou comigo esses dias. Ruth capítulo 1, versículos 1 ao 9, diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas porém choraram em alta voz. Amém. Senhor, sempre é uma honra abrirmos a Tua palavra, Senhor. E sempre sabemos que o Senhor fala conosco de uma maneira maravilhosa, Senhor. Nós estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Eu falei para vocês ontem
dia 5 de dezembro dia 5 de dezembro de 1980, menos de um mês vai fazer, né? Daqui menos de um mês. Dia 5 de dezembro de 1980 foi o meu último dia num trabalho secular fora do ministério. A partir do dia 6 de dezembro de 1980, há 41 anos, eu entrei no ministério de tempo integral. E eu fui chamado para o ministério, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui criado no interior. E uma igreja muito pequena, uma igreja que tinha lá 80 membros, 70 membros, um salãozinho pequenininho. E eu me converti eu achei uma Bíblia, uns pedaços de uma Bíblia jogadas numa salinha da igreja, no livro de Deuteronômio. E eu ainda não era convertido, e eu achei aqueles pedaços de Bíblia, e comecei a pedir para o pastor se eu podia levar para casa, eu não tinha Bíblia ainda, e comecei a ler aqueles pedaços lá, e comecei a ler, e Deus mudou a minha vida, e eu me converti. Deus me chamou para o ministério, eu tinha 15 anos, estava orando no quarto da minha casa, meus pais não eram evangélicos, eu estava orando no quarto da minha casa, e de repente eu ouvi uma voz, a voz de Deus, pela primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, assim, que eu achei que era a voz de Deus falando comigo, não foi uma voz audível, mas você sabe quando Deus fala com você. E Deus falou para mim que eu iria ser pastor na cidade de São Paulo. Eu era, ainda só um pouquinho, mas eu era caipira, bem caipira, falava à porta, que pessoas me perguntavam quanto tempo eu tinha morado nos Estados Unidos. Mas não era que eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, é que eu falava porta de caipirês, né? E eu falei para o meu pastor, falei, olha, eu não sei direito, mas eu tenho a impressão que Deus falou para mim que eu vou ser pastor na cidade de São Paulo e que eu deveria ir para tal escola, uma escola lá. E eu vi mais ou menos assim o lugar. E ele falou para mim, esta é uma escola da nossa igreja, que fica em São Paulo, se Deus te chamou, eu acredito que Deus te chamou. Aí eu ia para a estrada, eu tinha 15 anos, eu pegava a minha bicicletinha monareta, né? Os mais antigos devem saber o que seria esse objeto. Eu pegava a minha monareta azul, eu ia para a estrada, encostava na beira da estrada e chorava ali na grama vendo os ônibus passar com a placa São Paulo, porque eu falava assim, orava para Deus, falava, um dia eu vou estar neste lugar, cheio de sonhos em fazer a obra de Deus. São Paulo para mim era uma cidade amedrontadora, porque quando eu viajava para São Paulo com os meus pais e as minhas duas irmãs, a gente descia na Estação da Luz, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas descia na Estação da Luz, milhares de pessoas ali, e a gente descia de mão dada um com o outro, aquele bando de caipira, o pai na frente dando a mão para a mãe, que dava a mão para a irmã, que dava aquela filinha assim, tudo apertadinho, tudo caipira, chegando em São Paulo com o maior medo da cidade. De repente eu fui morar numa pensão com mais 3 pessoas no mesmo quarto, e era um lugar bem, sabe, que esses dias eu falei algo de barata na igreja, eu falei, e a mulherada deu um grito, barata. E eu falei, barata lá, a gente quando acordava de manhã sacudia a coberta assim, saia um bando voando, né? Então não era tão aterrorizante assim. Mas no meu coração de 17 anos, quando eu fui morar em São Paulo, era cheio de sonhos com relação ao ministério. Depois eu me tornei pastor em 1981, comecei o meu ministério, já estava pregando, mas comecei como pastor, co-pastor de uma igreja, e por muitos anos, depois começamos a Igreja Bíblica da Paz, numa casa, e por muitos anos, talvez uns 17 anos da minha vida e da minha igreja local, nós tínhamos uns 11 anos de igreja, eu achava que a nossa igreja era perfeita. Igual você também achava. Nós tínhamos pastores das crianças de tempo integral, nós tínhamos pastores dos jovens de tempo integral, nós tínhamos pastores de adolescentes, isso há quase 30 anos atrás, 28 anos atrás. Tínhamos pastores de crianças de tempo integral, de adolescentes de tempo integral, de jovens de tempo integral, de casais de tempo integral, pastor administrador da igreja. Nós tínhamos uma organização assim muito boa.
E a nossa igreja estava crescendo, a nossa igreja estava ganhando vidas, enfim. Até que aconteceu alguma coisa que me trouxe uma grande decepção, porque nós éramos extremamente unidos. Nós, qualquer feriado, nós estávamos juntos, nós passávamos juntos, nossos filhos dormiam nas mesmas casas às vezes, e iríamos para retiro, acampamento, passeando, isso e aquilo, até que um dia algo aconteceu que me chocou bastante. Um dos pastores saiu da igreja, e era muito amigo meu, e abriu uma igreja ali próxima a nós. E eu fiquei assim muito triste. Não porque saíram 50 pessoas em si, embora eu amasse aquelas pessoas, mas por aquilo que aconteceu, né? E eu fiquei assim muito chateado, mas muito triste. E eu pensei até de deixar o ministério por causa disto. Tinha um amigo querido que era meu amigo na época, Dom Moen, ele fazia músicas, cantava, viajava, e ele me convidou para trabalhar com eles na América do Sul, que eu poderia representar o Integrity Music na América do Sul, viajar com eles. Eu fiz algumas coisas com eles nos Estados Unidos, participei de feiras com eles, usava o crachazinho lá da Integrity para ir em feiras com eles, e pensei, bom, eu acho que talvez a minha carreira ministerial tenha encerrado, porque eu fiquei sabe por quê? Porque eu achava que a gente era perfeito, eu achava que nós não tínhamos problemas, e de repente aquilo lá me magoou realmente profundamente. E a minha esposa, ela ficou pregando na igreja acho que um mês mais ou menos. Eu me isolei, eu fui para o interior, voltei para a minha cidade, ia lá de fim de semana, ficava trancado lá num apartamentozinho lá, jejuava, orava e falava para Deus. Eu fiquei na verdade chateado, não foi nem com as pessoas, né? Não foi nem com os irmãos, nada disso. Eu fiquei chateado com Deus. Como é que Deus deixou acontecer um negócio desse comigo? Porque eu amo a Deus. E aí hoje eu olho para trás, eu vejo criancice, eu vejo tudo isso daí que aconteceu comigo na época, eu vejo assim coisas que Deus na verdade queria tratar com a minha vida e não com as outras pessoas, que não importam o que as pessoas possam fazer para você, o mais importante é como você reage às coisas que as pessoas fazem para você. E Deus quis tratar na minha vida, transformar coisas em minha vida, quebrar a minha vida, mudar a minha vida em determinadas coisas, e Deus me curou daquilo lá, de maneira que eu, graças a Deus, nunca tive assim mágoa, ou tenho mágoa daquelas pessoas. Já encontrei outras vezes, abracei, beijei, não tem nenhum problema com nenhuma pessoa, mas o meu problema na época foi com Deus realmente, porque eu não conseguia entender como é que Deus permitiu uma coisa assim na minha vida. E aí, ao longo dos anos do ministério, eu comecei a ter algumas tristezas de vez em quando, que eu comecei a descobrir que essas tristezas ou algumas lutas não eram exclusividade minha, mas que outros pastores de igreja passavam coisas muito parecidas comigo também. De gente que você ama te deixar, de gente que come com você ir embora, de gente que você aconselhou e tirou das drogas falar mal de você, de gente que prometeu ali, olha, chorando, te abraçando, eu te amo, eu jamais vou deixar você, eu vou morrer ao teu lado. E de repente, vai embora. Na hora que você mais precisava dele, do cabra. Sabe aquela hora que está um turbilhão na tua vida e você fala, é esse aqui que eu preciso dele, e ele te dá tchau. E eu vi que o ministério, muitas vezes, o ministério é uma bênção, o maior chamado que existe. Eu jamais faria outra coisa na minha vida, eu jamais trocaria o chamado de Deus por nada, nenhuma outra coisa na minha vida. É um chamado maravilhoso, nós somos privilegiados, não é verdade, queridos? Mas às vezes a gente tem algumas coisas que causam tristezas para nós. Às vezes nós choramos, como foi colocado aqui, pastores às vezes ficam deprimidos, pastores se sentem sozinhos. Quanto mais o ministério às vezes cresce, a tendência é que ele fique ainda mais sozinho. Às vezes ele não pode compartilhar coisas da sua vida para outras pessoas. Enfim, muitas vezes nós sofremos na vida também. E
Lendo o livro aqui, esse livro de Ruth, eu vejo na vida desta mulher chamada Noemi um monte de coisas, de tragédias que aconteceram na vida dela. E que a princípio não era para acontecer na vida dela. Porque o nome Noemi significa agradável, significa encantadora. Ela era judia, ela morava na cidade de Belém, onde Jesus iria nascer mais tarde. Ela morava na cidade de Belém, que é casa do pão. Ela morava no lugar que era a casa do pão. Ela amava Deus, ela era judia, mas o fato de eu e você amarmos a Deus não quer dizer que nós jamais vamos chorar ou ter lutas na nossa vida. Não, muitas vezes nós vamos ter lutas em nossa vida, sim. Muitas vezes nós vamos gritar para Deus por socorro. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê de certas coisas acontecerem em nossa vida. Muitas vezes nós vamos perguntar a Deus, sim, Senhor, por que isso daqui eu não consigo entender? E às vezes vai parecer que Deus está silencioso, que Deus não responde. Mas na verdade Ele é um Deus que Ele trabalha no turno da noite. Ele é um Deus que Ele trabalha quando a gente não está vendo. E às vezes Ele está mudando áreas em nossa vida que precisavam ser mudadas, e a gente, às vezes, por causa do nosso orgulho, nós achamos que somos perfeitos e que não precisamos ser transformados, nós já temos todo o grau de paciência, de humildade que nós imaginávamos que um ser humano poderia ter. E daí Deus permite coisas que nos quebram, que moldam o nosso caráter, e que nos mostra às vezes que nós precisamos ser mais humildes, ou mais quebrantados, e talvez nos colocarmos mais no sapato da outra pessoa. E aí a gente vai crescendo e com o tempo vai se parecendo um pouquinho mais com Jesus. Mas na verdade, nesta vida, queridos, nós vamos ter perda, sim, nós vamos chorar, sim, nós vamos perder pessoas que nós amamos, e muitas vezes nós não vamos nem entender porque nós perdemos essas pessoas. Nós vamos ser traídos, às vezes, no ministério, às vezes nós vamos ser abandonados por pessoas nas horas que nós mais precisávamos de alguém que nos abraçasse. Nós não vamos achar, talvez, naquele momento, alguém que nos abrace, embora nós estejamos aqui em um grupo, mas há coisas em nossa vida que só o abraço de Deus pode nos ajudar. E Noemi, ela era judia, ela era da cidade de Belém, da casa do pão, e só que na casa do pão chegou um momento em que faltou pão, porque começou a haver uma grande fome, e houve uma grande fome por causa de desobediência de Israel, porque Deus havia dito em Israel que se eles obedecessem ao Senhor, o Senhor iria abençoar aquela terra e prosperar, e onde eles andassem o Senhor iria abençoar e prosperar. Mas que se eles desobedecessem, maldições iriam vir. E uma das maldições seria a falta de chuva. O chão iria parecer de ferro, não iria crescer nada. Nós não sabemos o que é fome. Quando você fala, eu estou com fome, é porque você deixou de tomar o café da manhã. Mas fome é terrível. Houve momentos em Israel que teve gente que quis comer o seu próprio bebê, o seu próprio filho. Tal era a fome em Israel. As pessoas ficavam desesperadas. A gente vê fome em alguns países da África, quando a gente vê aquelas crianças raquíticas, com aquela barriga imensa, todo desfigurado, a pele e osso, os seus ossos expostos. A gente começa a ver a fome, mas a gente nunca passou fome, a gente deixou de tomar o café da manhã, e a fome é algo terrível. E então, no tempo da fome, eles resolveram, a família de Noemi, Elimeleque, o pai, o patriarca da família, resolveu sair da sua cidade, sair da cidade de Belém e encontrar um lugar melhor para viver com a sua família, ter o sustento para a sua família. Embora eu não acredite que fosse este o plano de Deus, porque Deus plantou Israel em um lugar e eles deveriam estar naquele lugar, mas muitas vezes no meio das dificuldades nós tomamos decisões erradas em nossa vida, precipitadas em nossa vida, baseados nas circunstâncias momentâneas
momentâneas que nós estamos vivendo, e circunstâncias momentâneas, elas são apenas momentâneas, e elas vão passar em nossa vida, elas não são permanentes. A fome não era permanente, mas eles estavam vivendo um tempo de fome, e ao invés de eles se arrependerem, se voltarem para Deus como nação, eles não se voltaram para Deus como nação. E Elimeleque foi embora para a terra de Moabe. Moabe é um tipo do mundo. Moabe, os moabitas eram inimigos de Israel, eles não serviam a Deus, era um lugar de idolatria, era um lugar de pecado, era um lugar que havia muitos deuses, eles não conheciam o Senhor. E ele então foge, vai com a sua família para aquele lugar. Mas sabe, queridos, quando a gente erra em nossa vida, Deus perdoa os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, mas muitas vezes Deus não nos livra das consequências dos nossos erros. E de alguma maneira, a Bíblia fala que Elimeleque veio a morrer. Ele morreu, deixou a sua esposa e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, sem o patriarca da casa. Seus 2 filhos se casam com 2 mulheres moabitas, que não era o que Deus falou que Israel deveria fazer. Mas eles fizeram isto porque eles achavam que iriam morar para sempre na terra de Moabe. Eles não tinham mais esperanças de voltar para Israel, para a terra da promessa, e se casar com uma judia. Então você vê que eles casaram com mulheres moabitas, porque na cabeça deles, eles iriam viver eternamente naquele lugar. E às vezes a gente acha que vai viver eternamente em um lugar, e às vezes não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eles se casam com 2 mulheres, uma delas chamava Orfa e a outra chamava Ruth. E a princípio estava tudo bem na vida deles, mas por alguma razão que a gente não sabe, se passaram 10 anos, aqueles 2 lá, Malom e Quilion, também morreram e foram sepultados ali na terra de Moabe. E sobrou lá Noemi, desamparada, com as suas 2 noras, com Orfa e Ruth, numa terra estranha, num lugar que não era o lugar que ela deveria estar, longe da terra do Deus de Israel, num lugar de idolatria. Ela estava sem a cobertura do seu marido, sem a cobertura dos seus filhos, ela estava, a Bíblia diz aqui, ela estava desamparada. E então chega uma notícia de que na casa que não havia pão, agora havia pão de novo, porque o Senhor havia se lembrado do seu povo, meu amado. Porque Deus jamais se esquece do seu povo. E é bom que na casa do pão, o povo volte a ter pão na casa do pão. E era uma boa notícia. E agora era a hora então de Noemi voltar para o lugar de onde ela não deveria ter saído. A Bíblia diz aqui que ela então fala com as suas noras e ela volta da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor dera pão. E as 2 noras começaram a ir com ela, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Elas estavam caminhando de volta para a terra de Judá. Só que no meio do caminho ali, logo ainda em Moabe, a Noemi, ela tem uma conversa com as suas noras, e ela fala para elas: olha, eu não vou ter mais filhos, e ainda que eu tivesse um filho, até ele crescer, não daria tempo para casar-se com vocês, então é melhor vocês ficarem aqui na terra de Moabe, e aqui vocês criem uma família nova, se casem, e que o Senhor retribua a vocês todo o bem que vocês fizeram para mim. A Bíblia diz que Orfa realmente resolveu ficar, elas choraram. Mas a Bíblia diz nos versículos lá mais para frente que Orfa beijou a sua sogra Noemi e voltou para sua casa. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que gostam de você, há muitas pessoas que vão chorar com você, mas vão dar um beijo em você e vão dar tchau para você. E vão embora. Elas gostam de você, mas elas não vão ficar eternamente com você. Todos nós sabemos disto.
E às vezes é bom nós aprendermos. Sabe, queridos, essas coisas eu aprendi há tantos anos atrás no meu ministério, de que Deus começou a me ensinar o seguinte, que não sou eu que sou o dono do rebanho, Ele é o dono do rebanho. Ele coloca as pessoas onde Ele acha que deve colocar, e não eu. Eu sou apenas um dos milhares de pastores que cuidam num pedacinho do rebanho do Senhor. E que às vezes Deus quer remanejar as coisas. Certo? E a gente pode ficar bravo com Deus. Então eu aprendi que o rebanho não era meu. Então eu jamais, quando alguém chega para mim e fala para mim, pastor, olha, eu estou sentindo de ir para tal lugar, e eu vejo que é uma igreja boa, eu falo, que bênção, meu amado, vá lá, seja fiel, trabalhe, seja dizimista, contribui, abençoa aquele lugar lá. Por quê? Porque simplesmente vai haver uma transferência da minha vida para outro cuidar, e isso eu fico feliz, porque todos nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor. E almas têm almas para ganhar em todo canto. E ela teve que ir embora. E na verdade, queridos, aqui que é o ponto que eu quero chegar. Porque na nossa vida, todos nós precisamos dar a Deus alguma coisa para voltarmos ao lugar que Deus tem preparado para a nossa vida. Todos nós precisamos dar a Deus algumas coisas em nossa vida. Todos nós, de vez em quando, precisamos ter um novo começo, ou uma retomada, ou começar do zero, ou começar a fazer coisas novas. Talvez todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos, que foi o tema que eu coloquei aqui, nós precisamos deixar para trás coisas que precisam ficar lá atrás. Eu preciso deixar para trás o que eu preciso deixar para trás. Porque muitas vezes nós queremos carregar as coisas, nós queremos levar as coisas, nós queremos viver do ontem, nós queremos viver do que já foi, que não vai ser mais, daquele jeito as coisas. Como ontem foi falado aqui, vinho novo precisa de odres novos. E a gente às vezes quer continuar com os odres por 40, 50 anos, querendo o vinho novo. E às vezes a gente não abandona alguns odres da nossa vida, e que atrapalham o derramar de Deus e o agir de Deus em nossa vida, porque nós estamos apegados mais ao odre, nós gostamos daquele odre, nós tivemos aquele odre a vida inteira, nós nascemos naquele odre lá, temos carteirinha de membro daquele odre lá. Nos orgulhamos do nome daquele odre lá. E às vezes aquele odre está velho, ultrapassado. Já não cai mais óleo lá, porque se cair arrebenta tudo. E a gente às vezes não quer mudar. E a gente em nossa vida, queridos, nós precisamos deixar coisas para trás, para começar algo novo que Deus quer fazer em nossa vida. Precisamos deixar, como ela fala aqui, o meu nome Ela mudou o seu nome. Quando ela chega na sua terra, no capítulo aqui primeiro, a Bíblia diz que ela chegou lá e as pessoas olhavam para ela e muitos talvez não reconheceram, porque às vezes o sofrimento faz mudanças na aparência da pessoa, porque as pessoas de uma pequena vila como Belém, de 200 pessoas, 250 habitantes, olhavam para ela e falavam, mas aquela lá não é Noemi? Não é Noemi que está chegando aí? Não é Noemi? E ela falava assim, olha, não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, que significa amarga. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque significa amarga. E ela dá uma justificativa para isto, porque ela fala assim, porque o Senhor, olha só, ela diz lá no versículo 21, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. O Senhor se manifestou contra mim. Ou seja, as tragédias que aconteceram na vida dela, ela atribui a Deus. Como muitas vezes nós atribuímos, porque Deus não fez, porque Deus não agiu, porque Deus não livrou, porque Deus não derramou um raio e parou essa situação. Ela coloca a culpa em Deus, porque o Senhor me fez assim, então não me chame mais de Noemi, não me chamem mais de agradável, mas o meu nome agora vai ser Mara. Eu quero dizer
dizer para você que você não deve mudar o seu nome, ou quem você é, ou quem diz. Deus falou que você é baseado nas circunstâncias que você vive na sua vida, meu amado. Você não pode mudar o teu nome baseado nas circunstâncias, como tantas vezes nós falamos. Você não pode tomar decisões permanentes em circunstâncias transitórias. Não pode. Mas ela falou, ditosa eu parti daqui, mas agora eu volto pobre. Ela estava acabada, e a gente até dá para entender, porque ela perdera o seu marido, ela perdera os seus 2 filhos. A gente não faz ideia. Eu tenho 2 filhos homens, muitos de vocês têm 2 filhos também, e você pode imaginar uma mulher, ela perde o seu marido naquela cultura. O marido era o cuidador dela, ela perde o seu marido, e depois ela perde um filho, perde outro filho. Era o sustento dela, era o amparo dela. Como é que ela iria viver, como ela iria comer, como as emoções dela, o emocional dela, como eu vou viver, a dor que é ter que enterrar o marido, enterrar 2 filhos numa terra estranha, longe da sua terra, e agora arrumar a sua sacolinha, o seu saco, colocar nas costas e voltar, e viajar 7, 8 dias para chegar de volta àquele lugar que era a sua terra. Sabe, queridos, não é fácil, não foi fácil a decisão, e não foi fácil esta volta, de maneira que eu entendo ela falar, às vezes, olha, chame o meu nome de amarga, e ela ainda culpa Deus por toda a tragédia que aconteceu. Muitas pessoas não entendem. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa que falou o seguinte para mim: pastor, eu estou namorando um rapaz que ele é muito inteligente, ele é cientista, e ele não crê mais em Deus. Ele falou que não tem como crer em Deus porque a mãe dele morreu há uns anos atrás, e eles iam na igreja, e ele chorou tanto e pediu tanto para Deus curá-la, e ela morreu. E ele falou, eu não acredito que Deus exista mais. E ele é firme nessas convicções dele. E ela falou, eu comecei a namorar esse rapaz, eu nem sei quem é a pessoa, disse que vai na nossa igreja, mas ela falou, eu comecei a namorar esse rapaz e falei para ele, olha, eu vou na igreja, você quer ir? Mas eu convidei como se ele nem quisesse ir. E ele pegou e foi na igreja. E eu ficava observando ele, eu vi que Deus tocou o coração dele. E depois eu falei para ele, o que você achou? Ele falou, achei que esse pastor até que não fala tanta besteira. Sabe, queridos, às vezes as pessoas têm dores na sua vida, têm perdas na sua vida, e atribuem aquilo a Deus, como se Deus fosse o culpado pelas tragédias, pelas decisões erradas, pela dor, pelo sofrimento, pelas lágrimas, pelo luto, pelas perdas que nós temos. Muitas pessoas se revoltam contra Deus, achando que Deus é o culpado por você ter ido, talvez, para aquela cidade. Eu me lembro de missionários, eu me lembro de um missionário que foi para a África com a sua esposa, e ele chegou lá, a sua esposa grávida, nasceu uma criança, uma menininha, e a sua esposa morreu no parto. Ele ficou revoltado contra Deus, um missionário americano, e eu não me lembro o nome dele agora, mas é uma história interessante, foi porque depois eu vi na internet, a filha dele o encontrou, a filha dele cresceu lá na África. O que aconteceu? Ele ficou tão revoltado contra Deus, pela perda, porque ele amava a esposa dele, ele reclamou de Deus, ele falou, Deus, por que o Senhor fez isto? Eu saí da minha terra, eu dei tudo para o Senhor, eu deixei o meu trabalho, eu deixei tudo que eu tinha, e eu vim com a minha esposa grávida para este lugar, e eu amava a minha esposa mais do que tudo, e ela morreu aqui. E ele falou, eu não quero mais servir ao Senhor. E ele entregou a sua filha, o seu bebê, para um casal de missionários da base missionária lá, e foi embora para a Europa, e nunca mais ninguém soube dele, não acharam mais. Sua filha cresceu, depois os missionários mandaram ela de volta para os Estados Unidos, mandaram ela para os Estados Unidos para estudar lá, completar os estudos com os seus parentes, os parentes dos missionários que moravam lá. Ela cresceu, e ela começou a pesquisar sobre o pai dela, ela ouviu a história,
E ela conseguiu descobrir que o pai dela estava na Holanda, estava vivendo em um lugar lá, uma cidadezinha. Ela pegou o seu avião e foi para lá. Ela fala que quando ela chegou lá, ela foi na casa do pai dela. E quando ele a atendeu, não sabia nem quem ela era. Abriu a porta de um quartinho lá. E ela falou que tinha bebidas no lugar. E ela falou quem ela era, que era a filha dele. E ele ficou comovido com aquilo lá. Ela falou, olha, o senhor talvez abandonou a Deus, mas Deus não nos abandonou. E Deus cuidou de mim, e cuidaram de mim. Eu amo você. Ela falou que antes do pai dela morrer, ele ainda se voltou para Cristo e pediu perdão por aquilo lá, mas ele perdeu uma vida inteira. Eu tive um irmão que aconteceu isso comigo, na minha casa também. Ele zombava quando eu me converti, zombava, a vida dele era de farra, era beber, era mulheres, era isso daí. Ele um pouco mais velho do que eu, e ele foi para Goiás, a vida dele era isso daí, e foi morar numa cidade lá, e um dia eu fui para uma conferência em Brasília, e eu fui visitá-lo numa cidade que fica a 100 quilômetros de lá, e quando eu encontrei, eu vi, ele tinha um bar, eu vi lá o nome do bar, Bar Rio Claro, o nome da nossa cidade, aqui no interior de São Paulo, e havia uma portinha ali do lado, eu bati lá e saiu lá o meu irmão com uma barriga desse tamanho, desfigurado. E eu conversei com ele e falei de Cristo para ele. Ele zombava de mim, ele falava, o dia que você for ser pastor, deixa eu passar sacolinha lá na tua igreja. Eu chorei com ele ali, havia uma portinha da Assembleia de Deus ali do lado. Eu falei para ele, Vivi, eu chamava ele Vivi, vai ali é um lugar onde pregam a palavra de Deus, Deus ama você. E ele falava para mim, não adianta eu ir lá, porque eles sabem quem eu sou, eu bebo, eu estou com cirrose hepática de tanto beber, eles não vão me aceitar ali naquele lugar, eles usam todo terno, eu nunca usei terno. Eu falei para ele, não importa querido, você vai lá, Deus aceita você do jeito que você está, e Ele vai mudar a sua vida. E esta foi a última vez que eu vi o meu irmão. Eu voltei para lá depois, uns meses depois, quando eu soube que ele tinha morrido, e eu me lembro em cima de uma caminhonete, o caixão dele em cima, e eu sentado na caminhonete, segurando a alça do caixão, em estrada de terra, pulando até o cemitério, eu segurando ali, e eu pensando, que triste fim de alguém que poderia ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas às vezes as pessoas, elas culpam a Deus por escolhas erradas que elas fizeram na sua vida, elas culpam a Deus por algo que Deus não tem culpa daquelas coisas. E a mesma coisa aconteceu com ela. Olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Mas quando você vai ler os versículos seguintes, e você vê, por exemplo, no versículo 22, assim voltou Noemi da sua terra. Sabe por quê? Porque Deus nunca muda aquilo que Ele quer que você seja, meu amado. Você pode mudar o teu nome, mas Deus não vai mudar o teu nome. Deus continuou. Você não vai ler Deus chamando ela de Mara, mas você vai ler Deus chamando ela de Noemi, porque Deus não se arrepende daquilo que Ele quer fazer na sua vida, ou do chamado que Ele fez para a sua vida. Embora a gente algumas vezes possa errar e culpar a Deus em algumas coisas em nossa vida, mas Ele sempre está nos chamando para nos voltar para Ele e continuar aquilo que Ele tinha nos chamado para fazer. É hora às vezes de nós deixarmos certas coisas, deixar a amargura, dar a Deus as mágoas, dar a Deus as pessoas que fizeram mal para a gente, as perdas, os sonhos perdidos, as traições, os abandonos. Tem gente que fica preso no passado 20 anos. Não posso viver do passado, não posso viver do ontem, nem das vitórias e nem dos fracassos. Paulo ele falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Não posso viver do ontem. Quando eu tinha 30 anos de idade, 30 anos eu olho hoje, meus filhos, nosso filho mais novo tem 34, nosso filho mais velho tem 37, eu olho 30 anos, é uma criança. Eu era uma criança do interior ainda, quando você vem do interior, nunca namorou, nada, já era casado já nessa época, mas a caipira do interior realmente. Eu contava na minha igreja, eu andava na Avenida São João. Quem conhece ali São Paulo, Avenida São João com a Ipiranga, é um lugar de prostituição, é um lugar de prostitutas lá. Eu não sabia nada de prostituta, nem sabia o que era prostituta.
Saía da minha escola bíblica 10 horas da noite, atravessava a Avenida São João a pé. E aí eu reparei, tinha umas moças, tudo de mini saia. E eu passava, as moças falavam assim, vem cá, gato. E eu pensava assim comigo, estou abafando nessa cidade aqui. Feio que dava dó. Magro. Porque eu não sabia. Quando eu tinha 30 anos, nós estávamos viajando no carro em Vitória, no Espírito Santo. Foi uma das primeiras férias que nós tiramos realmente. Eu, minha esposa, meus filhos. Estava tocando uma música cristã. Nós estávamos ouvindo fita cassete naquela época. Faz mais de 30 anos atrás. E eu ouvi a voz de Deus. Eu estava dirigindo, nós estávamos cantando. E Deus falou para eu ir para a televisão pregar. Meus filhos não sabem o que é a televisão. Eles nunca assistiram televisão. Até hoje. Para eles, se eles não tiverem televisão em casa, não faz a mínima diferença. A gente casou por muitos anos, nós não tínhamos televisão, ganhamos uma televisão lá que era colorida, ou seja, você dava um soco nela, ela ficava verde. Dependendo da força do soco, ela mudava de cor. E nós nunca assistimos televisão. De repente, eu caipira, Deus falou para eu pôr programa de televisão. E Deus falou assim, eu quero que você passe os cultos na televisão. Não falou para mim fazer entrevista. Eu via entrevista às vezes. E aí eu voltei para São Paulo e falei, bom, vou obedecer a Deus. Naquela época, queridos, não tinha internet, não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada disso daí. O meio mais poderoso que havia para alcançar pessoas lá no sertão da Paraíba seria a televisão ou rádio. E eu fui em várias emissoras, alguns deram risada de mim, mas aí o SBT falou assim para mim, você tem que fazer um piloto. Eu pensei, bom, piloto? Será que eu tenho que fazer um curso para dirigir antes? Aí não, você tem que fazer uma fita para mandar para a gente, tá? Aí fomos gravar lá o programa de televisão, puxamos cabo da rua, aquela coisa. Nunca tínhamos feito ou visto qualquer coisa assim, por câmera lá dentro. Aí fomos gravar o primeiro programa nosso no culto. Não sabia nada disso, não sabia que puxava mais energia do que dava para a nossa igreja. Aí estourou o cabo da rua, ficou uma escuridão lá. Vamos orar, irmão. Todo mundo ficou na reunião de oração no nosso programa, primeiro programa de televisão. Oramos aquela noite até tarde da noite para gravar. Nós recebemos carta, naquela época não tinha um e-mail, nada disso. Tinha uma sala na igreja, cartas, milhões de cartas. Caixas com cartas de tudo quanto é canto. De pessoas que ouviam, que assistiam. Eu fiquei 15 anos pregando na televisão. Só que chegou um momento que ficou. Passou. Até quando você vai ter pena de Saul? Saul é passado. Há coisas novas que Deus quer fazer agora na tua vida. Eu não posso viver do passado. Eu não posso viver do que foi. Eu não posso viver das bênçãos do passado. Eu não posso viver do mover de Deus no passado. Eu não posso viver dos fracassos do passado. Eu não posso viver de erros que você cometeu no passado. Você precisa deixar para trás o que você precisa deixar para trás, meu amado. Você precisa deixar para trás o que Deus quer que você deixe para trás. Você precisa deixar as mágoas, as tristezas, as perdas, as saudades, às vezes a raiva que você passou. Sabe, Deus não quer que nós sejamos pessoas magoadas com os outros, ou que não perdoou as pessoas, ou que gostaria que Deus colocasse a mão sobre ela, ou sobre ele, ou coisa assim. Não, nós devemos ter um coração como é o coração de Jesus, que quando foi traído, e quando crucificaram, e pregaram as suas mãos lá na cruz, e levantaram, a primeira palavra que ele falou, a das 7 palavras da cruz, foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós não queremos nos parecer com Cristo. De vez em quando alguém vai pregar a gente também em algum lugar. E você tem que orar com sinceridade para elas.
Queridos, alguns pontos aqui que eu vejo. Primeira coisa, que nós todos precisamos saber, que nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Tudo aquilo que você passou na vida vai passar. Vai passar. Não vai ficar para sempre aí não. Sabe qual é o maior inimigo do novo de Deus na sua vida? O velho de Deus na sua vida. O velho de Deus pode se tornar seu maior inimigo para o novo de Deus, porque tem um monte de gente vivendo no velho de Deus, mas passou. Aquele mover passou. Aquela maneira de Deus agir passou. Deus age de maneiras diferentes, em épocas diferentes, embora seja o mesmo Deus. Às vezes aquele método lá passou. Era um método, como eu falei ontem, Deus usa homens, não métodos. Métodos são transitórios, são passageiros. Houve um homem chamado João. Então, queridos, nenhuma dor, na verdade, vai durar para sempre. Porque quando você lê aqui, você vai ver que o livro termina com ela com um bebê no colo, e ela chegando na época da colheita da cevada em Israel, e depois Boaz lá casa com Ruth, porque Ruth vai com ela, Ruth ao invés de voltar, e na verdade aí começou a mudança na vida de Ruth, quando Ruth falou para ela assim, olha, onde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Quando a gente faz esse tipo de confissão, alguma coisa começa a mudar em nossa vida, e nós deixamos os deuses do passado, e entramos para crer no Deus verdadeiro, que foi o que aconteceu com Ruth aqui. Ela se casa depois com Boaz, tem um filho, as mulheres falam assim, olha, Deus deu a você um neto, esse vai consolar você, Noemi, na sua velhice. E a Bíblia diz que Noemi pegou aquela criança, e as mulheres deram o nome da criança de Obed. E a Bíblia diz assim, ele foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, do rei Davi, de onde depois esta mulher Ruth aparece lá na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de esperança, meu amado. Às vezes nós passamos por momentos de dores em nossa vida, mas a dor não é o fim da nossa história, meu amado. Nós muitas vezes vivemos entre a dor e a esperança, mas Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus de retomada, Deus é um Deus de novos começos, de novos sonhos. Deus é um Deus de novo amanhã para mim e para você, meu amado. Eu não posso ficar vivendo a vida inteira no passado e chorando as mágoas do passado e chorando os abandonos que fizeram para mim no passado, meu amado. Eu tenho que deixar o passado enterrado lá em Moabe. Tenho que deixar o passado enterrado lá e começar uma nova história a partir de agora. Talvez você veio para esta conferência magoado com alguma coisa. Querido, deixa aqui isso daí. E fala, poxa, eu vou começar uma nova vida, uma nova jornada, uma nova caminhada com Deus, com novos sonhos. Você não está recebendo novos sonhos aqui nesse lugar? Deus não falou com você? Você não chorou aqui nesta manhã? Que coisa, a presença de Deus de uma maneira maravilhosa, meu amado. A gente sai daqui, eu saio pensando que eu tenho 20 anos de idade. Pensando que eu vou ver até uns 120 anos de idade, eu tenho que começar tudo de novo. Eu tenho sonhos, eu tenho coisas para fazer, meu amado. Eu não posso ficar preso a dores passadas. Eles vão desaparecer. Não culpe a Deus pelo que os outros fazem a você. Não culpe a Deus. Ele não tem culpa de nada. Não fique olhando para os que desapontaram você na vida. Deixa eles. Deixe ir. Não segure não. Tem pessoas que vão sair da sua vida. Amigos próximos. Sim, Deus vai permitir isto. Para você depender dele, não de pessoas. Não deixe a amargura criar raiz no seu coração. A Bíblia diz lá em Hebreus, perdoe as pessoas. Tenha um coração perdoador. Saiba que o fim, para nós que amamos a Deus, sempre será melhor do que o começo. Sempre vai ser melhor do que o começo. Eu acredito nisso para a minha vida, e a gente fala isso na igreja, eu falo sempre na minha igreja, não é jargão popular, nada disso. Eu acredito que os nossos melhores anos sempre estão à nossa frente. Sempre estão à nossa frente. Esse dia, só para eu terminar, eu fiz um exame. E poucos dias atrás. E a gente, em vez de esperar o médico olhar o resultado, o que a gente faz?
A gente vai lá e olha o exame antes, né? Aí eu olhei o exame antes lá, deu que está com alguns adenomas, tal, enfim, estava lá escrito, uns 6, 7, no intestino. Aí eu falei, bom, eu vou esperar o médico para saber o que é isso, certo? Aí você vai lá e põe lá no Google para ver o que é. Aí o Google falou assim, esses adenomas têm uma grande possibilidade de se tornar um adenocarcinoma, que é câncer no intestino. Bom, quando eu li assim, e era justo um sábado de manhã, eu ia pregar num encontro de pastores depois do almoço, né? Aí cheguei lá, ainda o irmão perguntou para ele, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo jóia. O primeiro sentimento que me vem, ou eu já vi várias pessoas ouvirem uma coisa assim, é pensar que vai morrer, né? Então na hora, a primeira coisa que eu pensei foi, bom, duas coisas podem acontecer. Eu sou jovem demais para morrer. Eu pensei, puxa vida, eu não fiz nada para Deus, eu posso trabalhar mais. Mas aí por um outro lado, eu fiquei assim empolgado. Falei, nossa meu, pensou daqui a pouco eu vou ver Jesus já. Que maravilha. Nossa, imagina eu poder sentar com o José para ele me contar os detalhes da história. Conversar com eles. E eu até fiquei empolgado. Mas depois eu pensei assim, poxa vida, né? Minha esposa é tão bonita, vai casar com outro, vou ter que vir puxar o pé dela. Meus filhos são tão pequenos, um tem só 37 anos, Senhor. Tem que cuidar das crianças ainda. Querido, eu sempre falo o seguinte, o máximo que pode acontecer comigo e com você no futuro é nós vermos Jesus. Digamos, na cabeça das pessoas, seria a pior coisa que poderia acontecer, seria a morte. Paulo ele falou assim, olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Queridos, a gente não faz ideia. A gente não faz ideia. Deus não detalha tanto o céu na Bíblia, não é? Deus não detalha tanto o céu na Bíblia, porque acho que senão a gente ia ficar com tanta vontade de ir para lá que a gente não queria nem fazer nada aqui. Mas o céu é um lugar inimaginável para nós. Inimaginável, acho que na nossa cabeça. A gente pensava, vou ver Jesus, ruas de ouro, vai ter aquele jardim, vai ter o rio da vida, vai ter isto e aquilo, vou ver os irmãos, vou ver... Queridos, eu acho que esse é o que nós imaginamos, mas o que Deus tem preparado para nós, eu sei que é muito mais do que a nossa imaginação humana pode realmente ter a capacidade de imaginar. Encontrar Jesus deve ser uma coisa que não tem como expressar em palavras humanas. O melhor para mim e para você ainda está por vir. Deixa para trás Moabe, meu amado. Deixa para trás as coisas que te prendem. Você teve que sair da sua denominação por alguns motivos. Perdoa, deixe para trás as coisas. Perdoe as pessoas que fizeram mal a você. Fala assim, é um novo começo para a minha vida, eu quero ouvir o que Deus tem para mim a partir de agora, eu vou servir a Deus com todo o meu coração, novas portas vão surgir, novo ministério vai surgir, novas pessoas Deus vai colocar em minha vida, no meu caminho, eu vou levantar a cabeça, porque é o Senhor que levanta a minha cabeça, eu vou trabalhar para Deus com todo o meu coração. É isso que eu e você precisamos fazer. Amém, minha amada? Vamos orar, fecha os teus olhos, vamos ficar em pé. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã. Senhor, nós queremos limpar os nossos corações, Pai. Senhor, eu sei que muitas pessoas durante esta pandemia toda, muitos pastores que estão aqui perderam talvez pessoas queridas da sua igreja, pessoas que amavam, familiares, talvez perderam o esposo, perderam a esposa, perderam um filho, perderam um pai, perderam um pastor amigo, um colega. Senhor, nós choramos as perdas e nós somos humanos e sentimos, Senhor. Mas se nós estamos vivos é porque o Senhor tem um plano conosco ainda, Senhor. Se nós estamos vivos é porque o Senhor quer nos usar e nos abençoar ainda nesta vida, nesta terra.
E nós queremos, Senhor, deixar, Senhor, às vezes o desânimo, a amargura, as mágoas, deixarmos para trás, Senhor, e olharmos para o futuro que o Senhor tem para nós, que é muito maior do que aquilo que nós poderíamos sonhar, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, os pastores que estão neste lugar, nesta manhã. Traga cura para os seus corações, traga cura para as suas feridas, traga cura para as suas emoções. Senhor, traga cura, Senhor, tira, Senhor, as mágoas e amarguras da sua vida, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, os pecados, os erros, às vezes, perdoa, Senhor, às vezes não entendermos as coisas e até acharmos que o Senhor poderia causar algum mal a nós, Pai. Oh, Senhor, que as mãos do Senhor estejam sobre nós, para nos abençoar, Senhor. Nós cremos na bênção do Senhor, nós cremos que o amanhã é melhor do que hoje, Senhor. Somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, glória a Deus. Só para uma coisa só que eu não falei, que eu esqueci, eu não tenho nada não, tá? Que isso daí acontece, o médico tirou lá na hora normal e não tem nada, e falou, ó, tá curado, não tem nada, não, enfim. Então nós temos saúde perfeita, graças a Deus, tá bom? Deus abençoe.